Hoje, então, nós vamos discutir um pouco sobre mecanismos de controle do gasto energético e, na verdade, eu quero me ater a um mecanismo em particular que nós já abordamos na aula passada, quando tratamos sobre fosforilação oxidativa, e eu considero que essa aula ela se encaixa muito bem dentro do contexto geral de fluxo de energia nos sistemas biológicos, na medida em que nós lembramos então que a energia, ela tem a variação de energia livre, ela tem dois componentes principais, né? Para que a energia de fato ela é utilizada biologicamente? Ela é utilizada tanto para a realização de trabalho quanto uma parte para gerar calor, né? Então a gente vai discutir um pouco hoje como que essa distribuição da energia pode ser usada na realização de trabalho e quanto pode ser usado na geração de calor, considerando um aspecto de controle metabólico da fosforilação oxidativa, tá? Então, para essa aula, eu estabeleci 3 objetivos principais. O primeiro deles é o de entender como o gasto energético corpóreo pode ser regulado, particularmente do ponto de vista da fosforilação oxidativa. Como que a eficiência da fosforilação oxidativa pode regular o gasto energético, né? E isso entra no segundo ponto. Como é que essa eficiência da fosforilação oxidativa ela pode ser regulada e manipulada e quais as consequências para o gasto energético? E o terceiro ponto, nós vamos então entender um dos mecanismos que existem fisiologicamente no controle do gasto energético corpóreo, que é mediado por um tecido muito particular existente em mamíferos, chamado tecido adiposo marrom, tá? Então, vamos entrar então no primeiro ponto. Como é que o gasto energético corpóreo ele pode ser regulado? A primeira coisa é imaginar, a gente pensar que a nossa massa corpórea, a manutenção da nossa massa corpórea, ela é fruto, essencialmente, de 2 grandes processos. Um é a quantidade de comida que nós ingerimos. E a outra é o quanto de energia nós gastamos para realizar as nossas atividades, né? Então, a gente pode fazer uma analogia de uma balança, né? Onde se o nosso peso corpóreo ele é próximo da normalidade, essa balança se encontra estável, reta, né? Se por alguma razão nossa ingesta calórica aumenta sem que haja alteração no gasto de energia, né? Por exemplo, contração muscular, a gente sabe o que vai acontecer. Essa balança ela vai tender para um lado, que é ganhar peso. A primeira lei da termodinâmica, né? A energia não se cria, não se perde, ela se transforma, né? Então, o excesso de energia que é ingerido, se ele não é gasto na realização de trabalho, ele vai ser acumulado na forma de reservas. E essas reservas, elas são, no nosso caso, né, humanos e mamíferos, de uma forma geral, essas reservas elas se acumulam majoritariamente na forma de triacilgliceróis, no tecido adiposo branco e nos outros tecidos adiposos, né? Então, a gente vai, nesse caso, ter uma situação onde vai haver ganho de peso. Se a gente pensa a situação contrária, quer dizer, se o gasto de energia é maior do que a ingesta, essa balança ela vai tender para o outro lado, né? Então, essa é uma analogia bem simples, mas que nos remete à ideia de que a primeira lei da termodinâmica é a que efetivamente jamais vai ser violada e que existem mecanismos que conseguem controlar, então, o quanto da energia vai ser utilizada para formação de reserva, né, acúmulo de energia na forma de reserva, e o quanto pode ser usado para gerar trabalho,
ou dissipar na forma de calor. Né? Então, se a gente pensar nesse contexto, né, de que toda a energia que é adquirida vem da dieta, no caso, nós, organismos heterotróficos, né, e essa energia ela é disponibilizada para o nosso corpo através das reações do metabolismo energético, uma parte, na verdade a maior parte dessa energia, né, nós já vimos, ela é gasta para atender as demandas energéticas do nosso corpo, né, ou seja, para atender todo o gasto energético corpóreo. E dependendo do quanto, se a proporção desse gasto é equivalente à ingesta da dieta, praticamente não vai sobrar calorias para serem estocadas na forma de reserva, principalmente gordura. Tá? Então, esse gasto energético total do nosso corpo, como eu estava mencionando, ele é reflexo de dois componentes principais. Ou essa energia vai ser utilizada na realização de trabalho, ou ela vai ser utilizada na dissipação na forma de calor. Né? Vamos então olhar um pouco mais detalhadamente de que forma esse gasto energético pode ser aproveitado para esses dois mecanismos. Né? Então, o que vem a ser o gasto energético corpóreo do nosso corpo? Ele basicamente é dividido em três categorias. Tá? O primeiro deles é o gasto energético obrigatório, ou seja, isso compreende todos os processos biológicos que ocorrem nos organismos e que eles são necessários para a manutenção da vida como ela é. Tá? Então, por exemplo, que processos se enquadram nessa categoria? Transporte iônico, transporte de solutos, síntese de proteínas, replicação de ácidos nucleicos, biossíntese de macromoléculas, etc. Tá? Claro que esse gasto energético obrigatório ele vai ser variável de acordo com as condições ambientais, quer dizer, o meio onde esse organismo, essas células se encontram, e ele é variável também de acordo com o tecido. Né? Existe uma parte do gasto energético que... Então, esse gasto energético obrigatório, ele é relativamente estável. Ele não vai mudar muito de uma condição para outra. Tá? Existe uma parte do gasto energético que ela é variável. Por exemplo, atividade física. Então, se, obviamente, nós começarmos a realizar uma atividade física, isso vai impor um aumento de demanda energética e com isso o gasto de energia necessário para manter essa atividade física ela vai ser maior. Tá? Então ela é variável porque ela é proporcional ao tempo e à intensidade da atividade física. Tá? E existe um outro componente do gasto energético que também é variável, que é a termogênese. No caso de organismos homeotérmicos que mantêm a sua temperatura corpórea independente da temperatura ambiente. Tá? Então, uma parte da energia utilizada por esses organismos homeotérmicos é utilizada na geração de calor, na termogênese. Tá? Então, esse gasto de energia, ele também é variável, porque ele vai depender da intensidade do estímulo da temperatura corpórea, né, da variação de temperatura ambiental, vai depender do tempo, né, e ele vai depender também de outros fatores, como, por exemplo, fatores da dieta que regulam essa termogênese adaptativa. Tá? Então eu vou focar a discussão hoje em cima desse mecanismo de termogênese como um dos processos capazes de regular o gasto energético corpóreo. Tá? Eu quero ressaltar aqui que existem outros fatores que regulam o gasto de energia do nosso corpo, por exemplo, hormônios, e principalmente os hormônios
as catecolaminas e os hormônios tireoidianos, que são moduladores fundamentais do gasto energético corpóreo, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão hormonal com vocês hoje, porque senão a gente teria que falar um pouco sobre hormônios antes de comentar sobre, discutir sobre gasto energético. Ok? Voltando àquela questão do quanto de energia, então, o nosso corpo aproveita, oriundo da dieta, né? Nós sabemos que o mundo passa por uma epidemia global de desequilíbrio nutricional. E o desequilíbrio nutricional já foi durante muito tempo a baixa ingesta calórica, mas hoje o grande problema que afeta a maior parte dos países no mundo é a obesidade. Então, esse é um mapa do World Obesity, é um portal que acompanha os números, né, a prevalência de obesidade no mundo, onde quanto mais a coloração vermelha, maior a prevalência, maior o percentual de casos de obesidade na população dos países, né? Então, esse é o dado de 2000 e eu acho que é 2016. Isso é de 2016. Então vejam a proporção de casos de obesidade no mundo, né? América do Norte, principalmente, né? Alguns países da Europa, Oriente Médio, Austrália. O Brasil está aqui numa posição ainda relativamente privilegiada, mas a nossa tendência claramente é de aumento da proporção de pessoas com sobrepeso e obesas, o que traz uma série de fatores de risco para desenvolvimento de doenças metabólicas graves, né? Então, esse é o quadro que é preocupante, é muito preocupante, e boa parte desse quadro ele é gerado pelo desequilíbrio entre o excesso de ingesta calórica e a baixa atividade física. Então, a primeira lei da termodinâmica ela é inexorável. Ela vai se manifestar na forma de ganho de peso. Não. Professor? Sim. Uma pergunta. Me ocorreu agora, quando você diz que o gasto obrigatório, digamos assim, é relativamente estável, você quer dizer relativamente estável na pessoa, né? Porque, assim, vai ser diferente, mesmo esse gasto obrigatório em cada pessoa, né? Sim. Cada indivíduo, isso é um ponto importante, cada indivíduo vai ter a sua taxa metabólica basal, tá? Quer dizer, o quanto de energia cada indivíduo gasta para se manter estável, né? Para manter o seu peso corpóreo dentro da normalidade. Então, cada indivíduo tem a sua ingesta calórica ótima, ideal, para manutenção do seu peso corpóreo, mantendo as atividades, os gastos energéticos normais de cada um. Tá? Então, por exemplo, existem pessoas que conseguem, todo mundo conhece o caso, né, de uma pessoa que come bastante, mas ela se mantém magrinha, né? Não porque ela faz uma atividade física, né? Poxa, como é que pode? Essa pessoa come, né, ela come pra caramba, mas ela não engorda de jeito nenhum. Como pode, né? Então a taxa metabólica basal dessa pessoa certamente é maior. Porque ela, de novo, né, ela tem algum mecanismo de aproveitamento da energia que não é totalmente utilizado para estocar como reserva. Ela dissipa como calor, né? Isso é um ponto interessante, inclusive porque isso indica, na verdade, essa variação individual, ela tem múltiplos componentes, tá? Tem, claro, os componentes genéticos, né, a história familiar, tem os componentes ambientais, a exposição, a dieta, enfim, e os nutrientes, os tipos de alimentos que essa pessoa ingere também vai influenciar, e os hormônios. Então,
como eu falei, as catecolaminas, né, adrenalina, por exemplo, e tiroxina, né, o hormônio da tireoide, eles são fortes reguladores do metabolismo energético, né? Então, se uma pessoa ela tem por acaso níveis elevados de tiroxina circulante, a taxa metabólica basal dessa pessoa aumenta, né? Por isso que casos de hipertiroidismo normalmente cursam com uma redução da massa corpórea, né? A pessoa emagrece, tá? Então essas são algumas explicações dessa variação. Nada. Então esse é o nosso quadro, esse é o problema que a gente vive hoje no mundo e se a gente estratifica aqui, né, é, ao longo, né, nos diversos países, a barrinha verde inclui todas as pessoas que são sobrepeso e obesas. E a laranja são só os obesos. Então vejam o quadro nos diferentes países. Se a gente considerar aqui, né, Kuwait, Estados Unidos, olha os Estados Unidos e México, 70% da população ela é pelo menos sobrepeso. Esse é um quadro gravíssimo, porque a obesidade está diretamente atrelada ao desenvolvimento de doenças metabólicas graves, como diabetes, síndrome metabólica, câncer e por aí vai, né? E como eu mencionei, no Brasil, embora a nossa taxa ainda seja relativamente baixa, a tendência é aumentar. Então, isso é só uma notícia recente mostrando que houve um incremento em 10 anos, houve um incremento de 11% a 20% da nossa população hoje ela é obesa. E a nossa tendência até 2050 é que pelo menos 95% da população brasileira seja sobrepeso. Então, isso significa que a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente sabe o que fazer. Só que é muito difícil, né? Comer é muito bom e nos traz... É maravilhoso comer, é maravilhoso. Todo mundo gosta, mas a gente come demais. A gente come mais do que precisa, né? Então, como é que a gente mensura a obesidade? A obesidade é definida de múltiplas formas, mas uma maneira bem simples da gente definir o status da massa corpórea do nosso corpo é mensurar o chamado índice de massa corpórea, ou IMC. Talvez você já tenha ouvido falar desse parâmetro, né? Que na verdade ele é estabelecido como a razão entre o peso corpóreo em quilos dividido pelo quadrado da altura em metros. Então, usando esse cálculo bem simples, todos nós podemos saber como anda a nossa massa corpórea, tá? Embora o IMC não seja um fator completamente, totalmente perfeito para definir o grau de adiposidade, ou seja, o quanto de gordura de fato o nosso corpo tem, na maior parte das vezes o incremento do IMC está atrelado a um ganho de massa adiposa, tá? E ao longo dos anos se definiu que os indivíduos com o índice de massa corpórea entre 18,5 e 24,9 são considerados dentro da normalidade. Abaixo de 18,5 estabelece um quadro de subnutrição. Então a pessoa ela está ingerindo menos calorias do que gasta. Então a primeira lei da termodinâmica aí se manifesta ao contrário, né? O indivíduo perde massa. O problema hoje no mundo não está aqui, mas ele está daqui para baixo. Então, indivíduos que têm massa corpórea índice de massa corpórea acima de 25 já são considerados pelo menos sobrepeso, entre 25 e 29,9. E aí o ideal é que façam um acompanhamento para avaliação de risco, levando em consideração o histórico familiar de doenças, nutrição, atividade física, né? E a qualidade da dieta, né? Um IMC acima de 30 já é considerado um indivíduo obeso e com isso, obviamente, os riscos para o desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiovasculares aumenta sobremaneira
e o IMC acima de 40 é considerado obeso mórbido, onde os riscos de desenvolvimento são elevadíssimos. Então, essa é uma forma muito simples e para que todos nós possamos mensurar o nosso gasto de energia ao longo da nossa vida. E essas variações no IMC, eles são, quer dizer, estabelecidos por essas cinco categorias, né, que são estabelecidas pelos valores de IMC, eles são bastante variáveis ao longo do tempo na população. A gente vai ver aqui uma pequena série histórica nos Estados Unidos de 2011 a 2018. Tá? Cada cor, as cores aqui representam o percentual da população obesa. Tá? Então, quanto mais verde, menor a proporção, quanto mais próximo do vermelho vinho, maior a proporção. Né? Então, isso era a situação dos Estados Unidos em 2011, quer dizer, a escala aqui vai de abaixo de 20% para cima de 35% da população, que é altíssimo. Né? Lembrando, isso aqui é só obeso, tá? Isso não é sobrepeso. Então isso foi em 2011, em 2012 a coisa foi piorando, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Então, hoje a gente pode, isso foi 2 anos atrás, foi o último ano que eu chequei, tirando 3 estados dos Estados Unidos, todos os outros estão em uma situação muito complicada. Né? Então, algo tem que ser feito, porque a gente come demais e gasta de menos. O que a gente pode fazer? A gente viu que a massa corpórea, ela é mantida, ou ela pode ser mantida ou pela quantidade de calorias ingeridas ou pelo gasto de energia ao longo da vida. Não? Qualquer desequilíbrio nesses 2 fatores vai afetar essa balança para um lado ou para o outro. Ontem nós discutimos um mecanismo, que é a fosforilação oxidativa, né? E nós vimos, quer dizer, nas 2 últimas aulas, e nós vimos que na fosforilação oxidativa, que é, na verdade, o processo que concentra praticamente toda a transferência de energia de oxidação dos nutrientes na síntese de ATP, né? Nós vimos que a fosforilação oxidativa ela é regulada basicamente de 3 maneiras. Né? Pela disponibilidade de substratos e pela capacidade de oxidação, aqui envolvendo todo o metabolismo dos macronutrientes, reações do ciclo de Krebs e o sistema de transporte de elétrons, a respiração. Nós vimos que a demanda energética, ela também regula, ela é capaz de regular a fosforilação oxidativa, na medida em que, quando a demanda energética aumenta, há um incremento da atividade da fosforilação oxidativa como um mecanismo de tentar repor os níveis de ATP. E isso porque nós sabemos hoje que a homeostase energética ela é preservada mesmo em situações de alta demanda. Né? Os níveis de ATP são preservados mesmo em situações de alta demanda. Por quê? Porque o ATP que é gasto nos processos que utilizam o ATP, os níveis de ATP são repostos pela fosforilação oxidativa. O que a gente começou a ver ontem é que a fosforilação oxidativa ela também é regulada pelo vazamento. Vazamento de quê aqui? Vazamento de prótons. Né? Vazamento de prótons, porque nós vimos que para que a síntese do ATP possa acontecer na membrana interna mitocondrial, né, pela ATP sintase, é necessária a passagem de prótons através dessa membrana. Né? E existem maneiras de regular, de permitir a passagem dos prótons de volta à matriz da mitocôndria de uma maneira independente da ATP sintase. E necessariamente, quando isso ocorre, como a passagem dos prótons não vai estar associada à síntese de ATP, né, ou seja, a trabalho, nesse caso, a energia, praticamente toda a energia do gradiente de prótons, ela vai ser utilizada na geração de calor. Então, ao invés de realizar trabalho, a energia do gradiente de prótons vai ser utilizada na geração de calor. Primeira lei da termodinâmica sendo totalmente obedecida aqui. Tá?
E a gente discutiu que quanto maior for o grau de vazamento de prótons por esse mecanismo, né, menor vai ser a eficiência da fosforilação oxidativa. Né? Quer dizer, menor vai ser a quantidade de ATP produzido por mol de nutriente oxidado lá em cima. Né? Eu gosto de fazer aqui a analogia de uma bicicleta em marcha. Né? Vamos imaginar aqui que a fosforilação oxidativa, né, como se a eficiência da fosforilação oxidativa fosse comparada ao andar de uma bicicleta de marcha. Tá? Vamos imaginar que nós estamos andando numa bicicleta de marcha num local reto e plano. Tá? Por exemplo, no aterro do Flamengo. Né? É plano e reto. Então, vamos imaginar que nessa situação nós estamos andando no aterro do Flamengo numa bicicleta com marcha, mas com a marcha bem pesada, né? Aquela catraca pequenininha. Né? Então, quando a gente pedala num local plano com a marcha pesada, o que ocorre? A gente pedala pouco. Né? A velocidade do nosso pedalar ela é baixa. Por que ela é baixa? Vamos assumir que a gente mantém uma velocidade de 10 km por hora. Tá? Então, nesse caso, com a marcha pesada, a gente pedala devagarzinho, por quê? Porque a eficiência de transferência de energia do nosso pedalar para a roda da bicicleta, a eficiência é muito alta. Nós precisamos pedalar muito pouco para a bicicleta manter aquela velocidade. Ok? Agora vamos imaginar que andando no aterro do Flamengo plano, mantendo a velocidade de 10 km por hora, nós trocamos a marcha pesada e a gente passa para a marcha leve, para aquela catraca maior. O que vai acontecer com a velocidade do nosso pedalar? Para manter a velocidade de 10 km por hora. A nossa velocidade do pedalar vai aumentar. Por quê? Porque nesse caso, essa marcha mais leve, ela é menos eficiente na transferência de movimento, na transferência de energia. Então, com isso, a eficiência de transferência de energia ela vai diminuir. Tá? Então, de novo, é uma analogia de um processo físico, mas que ela é totalmente válida do ponto de vista termodinâmico para o que a gente está discutindo aqui sobre eficiência da fosforilação oxidativa. Tá? Vou lembrar aqui o que nós discutimos ontem na aula. Lembra que eu comentei sobre essa droga, o 2,4-dinitrofenol? Aquela droga que foi muito utilizada nos Estados Unidos, né, na década de 20 e 30, e que as pessoas tomavam essa droga e emagreciam. Né? Nós observamos nesse trabalho, nesse dado original do trabalho do Fritz Lipmann, que na presença dessa droga, o dinitrofenol, reparem, o consumo de oxigênio ele é preservado, mas a síntese de ATP ela é fortemente inibida. De modo que essa razão ATP, né, PO, essa razão PO ela indica a quantidade de ATP produzido pela quantidade de oxigênio consumido, ou seja, ela é uma razão de eficiência do processo de fosforilação oxidativa. Tá? Então a gente vê que na presença de DNP, a eficiência da fosforilação oxidativa é muito baixa. Por que isso aconteceu? Essa eficiência caiu porque a respiração foi comprometida? Não. A respiração ela praticamente se mantém. A questão é para onde vai a energia fornecida pela respiração, pelo fluxo de elétrons. Nós sabemos que essa energia é usada na geração do gradiente de prótons, que é usado pela ATP sintase. Então, de alguma forma, essa droga ela é capaz de interferir na eficiência da fosforilação oxidativa, reduzindo a capacidade de produção de ATP. Voltando à analogia da bicicleta, é como se nessa situação normal a fosforilação oxidativa andasse na marcha pesada, né? Então a eficiência é alta, né? Precisa pedalar pouco, e na presença de DNP a eficiência é baixa. Então tem que pedalar mais para tentar
recompor o gradiente de prótons que está sendo dissipado de alguma maneira por essa droga. Na verdade, o mecanismo pelo qual essa droga funciona, né, ela desacopla a respiração da síntese do ATP. É como se essa droga rompesse a corrente da bicicleta. Né? E aí você vai pedalar, mas não vai sair do lugar, você não vai sintetizar ATP. Né? Tá claro até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Assim. Sim? Assim. Ok. E nós vimos ontem que exatamente o efeito dessa droga, metabolicamente, né, se a gente submete um camundongo a uma dieta rica em gordura, claro, ele vai ganhar peso. Em questão de poucas semanas ele vai ganhar muito peso. Mas se for ofertado para esse animal na água dele uma quantidade pequena de nitrofenol, ele ganha peso, mas ele ganha bem menos do que na ausência dessa droga. E esse menor ganho de peso, ele é devido a um menor ganho de massa gorda, de gordura, e não de massa magra. Quer dizer, ele pode estar ganhando menos peso porque ele está ganhando menos músculo, menos ossos, está se desenvolvendo menos ossos. Não, a massa magra é igual. Então essa variação de massa, de uma menor massa corpórea, ela é fundamentalmente derivada da menor massa gorda. E Professor, sim, eu não sei mas é que agora me ocorreu uma coisa assim. Esse DNP, ele faz o gradiente de prótons passar por um meio alternativo, mas assim, ele não inibe a ATP sintase. Então não. alguma coisa ainda passa pela ATP sintase? Passa. Não é 100%. Esse efeito desacoplador do desnitrofenol, ele não é 100% eficiente, porque uma determinada quantidade do gradiente de prótons ainda se mantém. Porque, só voltando aqui, né? Veja que mesmo na presença de DNP, né, o Fritz Lipmann consegue medir uma quantidade de ATP sintetizada. Né? Então, por que isso ocorre? O DNP não inibe a ATP sintase. Exatamente. Ele, de alguma forma, ele interfere no gradiente de prótons. Né? Então, ele dissipa o gradiente de prótons sem interferir na ATP sintase. A questão é que a gente viu que para que a ATP sintase funcione, é necessário gradiente de prótons. Então, se não tem gradiente de prótons, não vai ter síntese de ATP, mesmo tendo a ATP sintase funcionando. Ok? Ok, obrigada. E além disso, a taxa respiratória, quer dizer, para onde vai a energia? Repara, a taxa respiratória não muda. Quer dizer, para onde está indo essa energia aqui? Ela está sendo usada na geração de gradiente de prótons. Então a respiração continua trabalhando aqui, né, continua funcionando, gerando gradiente de prótons. O problema é que essa droga faz um curto-circuito. Ela permite que os prótons voltem para um caminho alternativo à ATP sintase, e aí a eficiência cai. Tá? Então, nesse caso, veja, o animal até ganha um peso, mas ele ganha menos massa gorda. Né? Qual a consequência global, do ponto de vista metabólico? O que essa droga está fazendo com o gasto energético corpóreo total do animal? Mensurado aqui, quantas quilocalorias por dia esses animais gastam? Eles gastam mais. Ou seja, para a quantidade de comida que ele come, o quanto de energia ele gasta por dia é maior. Aí você pode pensar assim, poxa Marcos, então o animal ganha menos peso, então talvez porque ele coma menos. Quer dizer, lembrando da balança, né? Se ele come menos, então ele vai ganhar menos peso. Na verdade, não. Na verdade, esse animal aqui, ele come até mais. Quer dizer, ele tem uma ingesta calórica maior, ele acumula menos peso, menos gordura, e o gasto energético é maior. Quer dizer, para onde está indo essa energia, esse excesso de calorias que ele está comendo, né? Para onde está indo? Só tem uma explicação, né? Calor. Né? Então, o que essa droga faz, na verdade? Né? Então, lembrando
a fosforilação oxidativa, né, os elétrons que passam pelo sistema de transporte, e a energia desses elétrons é usada na formação do bombeamento de prótons para o espaço intermembrana, gerando o gradiente de prótons. E esse gradiente de prótons, por sua vez, é usado pela ATP sintase na esterificação de fosfato, na síntese do ATP. O que o DNP faz? O DNP ele causa um curto-circuito nesse sistema, na medida em que o DNP ele é protonado no espaço intermembrano e, ao ser protonado, ele consegue atravessar a membrana interna. E quando ele chega na matriz mitocondrial, ele se dissocia e libera o próton. Então, esse curto-circuito de prótons faz com que a eficiência da fosforilação oxidativa seja fortemente comprometida. Isso explica por que o fenômeno, né, do emagrecimento das pessoas que usavam DNP lá nos Estados Unidos na década de 30. Mas essa é uma abordagem que não é nem de longe o ideal, porque o DNP, quando ele é ingerido, né, por via oral, e ele é distribuído pelo corpo todo. Então imagine o efeito catastrófico que essa droga teria em tecidos onde a demanda energética é muito alta, por exemplo, coração, cérebro, né? Por isso ele é tão tóxico, né? O interessante dessa história, quer dizer, isso foi a descoberta desse mecanismo do DNP ajudou muito a ciência a entender o processo de fosforilação oxidativa. E ao longo dos anos acabou se descobrindo que ao invés da farmacologia ser usada como uma forma de modular a eficiência da fosforilação oxidativa e com impactos no metabolismo, a ciência acabou descobrindo a existência de um tecido muito particular que é capaz de regular a eficiência da fosforilação oxidativa de uma maneira muito parecida com o que o DNP faz. Hoje, nós sabemos que mamíferos possuem diversos tipos de tecidos adiposos. Embora a maior parte do tecido adiposo, e tecido adiposo aqui que eu estou me referindo, referem-se a tecidos onde células acumulam uma quantidade estupenda de energia na forma de gordura, na forma de triacilglicerol. Tá? E, na verdade, esse tecido adiposo branco, chamado tecido adiposo branco, é o mais abundante no corpo de mamíferos. Tá? Então, esse tecido adiposo branco, que está representado aqui nesse esquema, né? Repara, a gente mal consegue ver, cada bola dessa é um adipócito branco. Essa coisa branca, essa bola branca dentro de um adipócito é uma enorme gota lipídica, é triacilglicerol. Ou seja, todo o citosol da célula está esmagado aqui entre a gota lipídica e a membrana plasmática. Quer dizer, ela é basicamente um saco de gordura. E esse é o principal vilão, né, do aumento de massa gorda, da obesidade, está aqui. Né? Então esse é um tecido que é dedicado a estocar energia na forma de gordura. Tá? Só que além desse tecido, nós sabemos hoje que existem dois outros tecidos existentes no nosso corpo. Um deles é o chamado tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom ele foi descrito inicialmente em animais hibernantes, ursos, esquilos e outros mamíferos, que passam pelo processo de hibernação durante o inverno. Esse é um mecanismo usado por esses animais para manter a sua sobrevivência em condições ambientais extremas, onde a temperatura é muito baixa e a oferta de nutrientes é muito baixa também. Então os ursos são animais que hibernam, por exemplo. Antes da hibernação eles comem vorazmente, ficam enormes, gordos, né? E aí durante o inverno eles entram num estado de torpor metabólico, como se anestesiassem, né? Entrassem num coma induzido, e eles passam o inverno todo dormindo.
Durante o inverno, a temperatura corpórea é relativamente mantida, ela cai um pouco, mas ela é relativamente mantida graças à atividade dessa gordura marrom, né? E durante muitos anos se acreditou que esse tecido adiposo branco ele fosse exclusivo de mamíferos hibernantes. Tal foi a surpresa, em 2007 se demonstrou pela primeira vez que esse tecido está presente também em humanos adultos, né? Na verdade, esse tecido adiposo marrom ele também já havia sido descrito antes em neonatos. Então, bebês têm uma quantidade razoável de gordura branca, né? Bebês são quentinhos, né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre esse tecido mais à frente, mas o terceiro tecido adiposo que se conhece hoje, chamado tecido adiposo bege ou bright, que na verdade é um tecido meio do caminho, ele não é nem branco nem marrom, ele é bege, né, a cor. E ele, na verdade, representa uma diferenciação de células precursoras do tecido adiposo branco, né? Ele, em determinadas condições ambientais, por exemplo, na presença de baixa temperatura, parte das células precursoras, células-tronco precursoras existentes no tecido adiposo branco se diferenciam nessas células aqui. Por que esses tecidos são chamados pela cor? Branco, bege e marrom. Exatamente pela quantidade de mitocôndrias que essas células têm. Então, o tecido adiposo branco tem uma quantidade muito baixa de mitocôndrias, o tecido adiposo bege tem um pouco mais, e o tecido adiposo marrom, ele é marrom porque ele é riquíssimo em mitocôndrias, né? E cada tecido desses, eles diferem não só pela quantidade de mitocôndrias, mas também pela particularidade, pela composição que essas mitocôndrias têm, tá? Então, no nosso caso, né, o tecido adiposo marrom no nosso corpo, ele é basicamente localizado nessas regiões, próximo da tireoide, próximo das nossas clavículas e periadrenal. E em bebês, além dessa distribuição, existe uma distribuição dorsal também, né? Se a gente olha um adipócito marrom no microscópio eletrônico, a gente vai ver isso aqui, ó. Isso é um corte de um adipócito marrom de camundongo, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo um monte de mitocôndrias, tudo empacotadinhas aqui, e essas gotas, essas bolas aqui, na verdade, são gotas lipídicas. Então a reserva de gordura está aqui e quem é capaz de oxidar esse monte de gordura está aqui do lado, né? Essa daqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de um adipócito marrom, né? Então esse buracão, isso aqui todo é o adipócito, e esse buraco aqui no meio era onde estava o núcleo, né? Então o núcleo foi retirado daqui. Só para vocês verem, cada bolinha dessas aqui é uma mitocôndria, né? Uma ou outra gota lipídica aqui, mas a maior parte dessas bolinhas aqui são mitocôndrias. Então o tecido adiposo branco, marrom, desculpa, ele é riquíssimo em mitocôndrias. A questão interessante desse tecido marrom é que além da altíssima densidade de mitocôndrias, essas mitocôndrias do tecido marrom têm uma outra característica, que é a seguinte: a membrana interna, lá na membrana interna da mitocôndria do tecido adiposo marrom, existe uma proteína chamada UCP1. O CP1 vem de Uncoupling Protein 1. Foi a primeira proteína conhecida capaz de desacoplar, uncoupling. Daí vem o desacoplamento, né? Essa proteína, ela está localizada na membrana interna da mitocôndria e ela é exclusiva no tecido adiposo marrom e no tecido adiposo bege, tá? Essas são as duas únicas células onde a UCP1 ela é expressa. Você não encontra o CP1 em outro tecido, tá? E ao longo dos anos se descobriu o seguinte, que os adipócitos marrons, eles usam a energia, boa parte da energia do gradiente de prótons, que é gerada, né, pelo sistema de transporte de elétrons, ao invés desse gradiente de prótons ser usado pela ATP sintase para gerar ATP, o tecido adiposo marrom usa majoritariamente a energia do gradiente de prótons no transporte de prótons através da UCP1.
Só que não há, até onde se sabe, não há nenhum trabalho associado a essa atividade da UCP1. Ou seja, não há uma atividade enzimática biosintética associada à atividade da UCP1. Com isso, quer dizer, a primeira lei da termodinâmica ela tem que ser obedecida sempre. Se não há trabalho sendo realizado, para onde vai a energia? Só existe uma saída: calor. Então, esse é um tecido que fisiologicamente consegue manipular a utilização do gradiente de prótons, seja para a síntese do ATP, seja para a geração de calor. Tá? Esse tecido, esse gradiente de prótons usado pela UCP1, ele então vai ser basicamente utilizado na dissipação, na geração de calor, mas nem sempre isso vai acontecer, né, no adipócito marrom. Por quê? Essa termogênese dependente do CP1 vai acontecer principalmente quando? Quando nós tivermos estímulos, determinados estímulos ambientais. Eu estou representando aqui o caso da norepinefrina, a adrenalina. Tá? Quando que a adrenalina ela é liberada? Né? Então, em situações em que nós temos liberação de adrenalina e os adipócitos marrons têm uma proteína receptora para a adrenalina na membrana plasmática deles. Né? Quando que a adrenalina ela é liberada? Em situações de estresse. Estresse, seja estresse emocional, estresses nutricionais, estresses inflamatórios, infecciosos, estresses ambientais, por exemplo, a redução da temperatura ambiental. Então, o frio estimula a liberação de noradrenalina, por exemplo. E quando a noradrenalina ela se liga ao seu receptor na membrana plasmática, ela dispara uma cascata de sinalização interna, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas que ela culmina com a ativação dessa proteína, de uma proteína, uma quinase, né? Em que ela fosforila diversos alvos, tá? Chamada proteína quinase A. Essa proteína quinase A, uma das proteínas que ela ativa é a chamada lipase hormônio sensível. É uma lipase, é uma enzima que é capaz de promover a lipólise das gotas lipídicas do adipócito marrom, e uma vez, o resultado disso é a liberação de ácidos graxos. Os ácidos graxos que compõem as gotas lipídicas. Né? Então, durante a estimulação adrenérgica, nós temos essa ativação que culmina com a liberação de ácidos graxos. E esses ácidos graxos, na verdade, eles vão atuar de duas formas diferentes. Uma, sendo completamente oxidados, né, pelas reações da beta-oxidação e do ciclo de Krebs, né, que a gente vai ver mais à frente. Então, fornecendo elétrons ao sistema, para que o transporte de prótons possa acontecer, a geração do gradiente de prótons possa acontecer. E a outra é que os ácidos graxos livres são potentes ativadores da UCP1. Então, no momento em que o adipócito marrom sofre a estimulação adrenérgica, esse excesso de ácidos graxos sinaliza para a mitocôndria fazer o quê? Desligar a ATP sintase e ligar o UCP. E ao fazer isso, o gradiente de prótons passa a ser majoritariamente utilizado pela UCP1 na termogênese e não na síntese de ATP. Então, tá tudo ok até aqui, gente? Nesse caso, você interfere totalmente na ATP sintase. Ela não funciona de jeito nenhum nessa situação que você acabou de explicar. Na verdade, não é que ela não funcione. Quer dizer, ela não vai funcionar não porque ela é inibida, mas porque o gradiente de prótons vai ser majoritariamente utilizado pelo CP1. Tá, entendi. Então não vai ter gradiente de prótons suficiente para ela sintetizar ATP. Tá. Sim. Qual é a diferença da atuação da UCP1 e do DNP? A única diferença é que o DNP é uma droga. E a UCP1 ela é uma proteína que existe fisiologicamente no nosso tecido adiposo marrom. A gente tem isso. É porque o senhor falou que a DNP não inibia completamente a ATP sintase. Uhum. O CP1 acaba inibindo. Então, qual a diferença na atividade das duas? Na verdade, a UCP1, quando esse mecanismo alternativo, repara, né? Isso aqui esse caminho alternativo dos prótons, ele é exatamente o mesmo que acontece com o DNP. Né? Então, a síntese do ATP
aqui pela F1, não é que ela vai ser completamente inibida, mas ela vai ser fortemente impactada. Quer dizer, a quantidade de ATP que a ATP sintase vai sintetizar numa situação em que há estímulo adrenérgico, né, e a UCP vai estar ativa, a quantidade de ATP sintetizado vai ser muito baixa, porque o gradiente de prótons vai estar sendo desviado para cá. Ok? Ok. Desculpa pedir para o senhor voltar nisso de novo, mas o senhor pode explicar como que ocorre a liberação de calor, porque eu não consegui entender. Então, lembra que... deixa eu ver se funciona aqui. Eu vou fazer uma brincadeira. Pointer options. Pen. Vamos lá, vamos ver se funciona. Lembra que delta G, né? Para onde vai a variação da energia livre? A gente viu isso na nossa segunda aula, né? A variação de energia livre de qualquer reação química, ela é utilizada para dois processos, basicamente. Um deles, realização de trabalho, e a outra é dissipação na forma de calor. Lembra disso? Da primeira aula? Sim, sim. Então, isso daqui é a base da primeira lei da termodinâmica. Então, a energia, ou a energia usada para gerar trabalho, e gerar trabalho aqui eu estou falando o quê? Eu estou falando desse cara aqui, eu estou falando do ATP. Tá? Repara que, nesse caso, na fosforilação oxidativa, né, qual é a fonte de energia que sustenta a fosforilação oxidativa? É o gradiente de prótons. Tá? Então a pergunta é, para onde vai a energia do gradiente de prótons? Na maior parte dos tecidos, na maior parte do tempo, o gradiente de prótons ele é usado aqui. Tá? No tecido adiposo marrom, em uma situação onde ocorre estimulação adrenérgica, quer dizer, você tem toda essa cascata de sinalização que culmina com a ativação dessa lipase que vai degradar as gotas lipídicas e gerar ácido graxo livre. Tá? E aí esses ácidos graxos livres, eles vão fazer o quê? Eles vão ativar a UCP1. Eles não vão inibir a TP sintase, mas eles vão ativar o CP1. E aí, ao ativarem a UCP1, nós temos agora um mecanismo que compete pelo gradiente de prótons com a ATP sintase. Quer dizer, a ATP sintase agora ela deixou de ser exclusiva e ela tem um competidor pelo gradiente de prótons, que é o CP1. Entendeu? E aí, voltando aqui à questão da primeira lei da termodinâmica, né? Quer dizer, se nesse caso, o gradiente de prótons agora, né, que na situação, vamos imaginar a situação antes da adrenalina, né? A situação antes da adrenalina a gente tinha isso, né? Quer dizer, a maior parte da energia do gradiente de prótons ela estava sendo usada aqui para gerar trabalho, sintetizar ATP. Só que na presença de um estímulo adrenérgico e pela liberação de ácidos graxos livres, o que a gente vai ter agora, né? Nessa situação, a geração de trabalho, na verdade, ela vai ser menor, né? Ela vai ser bem menor, né? E o que vai acontecer aqui com a geração de calor é que, como o gradiente de prótons está sendo utilizado para a geração de calor, o que a gente vai ter é isso aqui, né? Vai ter uma grande liberação de calor porque o total de energia é o mesmo, né? A questão não é a quantidade total de energia, é para onde vai a energia. Entendeu? Obrigada. Nada. Então, esse mecanismo é um mecanismo fisiológico. Nós temos esse mecanismo nos nossos adipócitos marrons e nos adipócitos bege também, um pouco. Bem menos do que o marrom, mas também tem, porque o adipócito bege também expressa o CP1. Tá? Eu falei que o adipócito marrom ele é ativado por estímulos adrenérgicos, né? Na verdade, esse estímulo adrenérgico ele pode acontecer de múltiplas formas. Como? Né? Pelo frio, eu já mencionei, pela dieta. Há um paradigma na literatura que é um tanto quanto controverso, mas ele existe,
né, de que determinado... Professor, Sim. desculpa, mas assim, é que eu pensei aqui, eu sinto assim, demais em bebês. E Uhum. assim, eles são mais quentes por isso, mas eles não perdem mais calor? Então eles não deveriam ser mais frios, no caso? Ou eu fiz essa associação ao contrário? Não, na verdade, os bebês, eles são... deixa eu voltar ele aqui. É, os bebês, por terem uma proporção maior de tecido adiposo marrom do que nos adultos, isso significa que uma parte maior do gasto energético deles é voltado à termogênese, à geração de calor. Né? E aí, claro, se ele gera calor, se ele usa a maior parte da energia dele, quer dizer, um percentual maior da energia dele para gerar calor, significa que a temperatura corpórea vai ser um pouco maior. E de fato é. Ah, tá, esse calor não vai embora, tipo, pro ambiente. Sim, ele, Entendi. sim, ele vai ser dissipado, porque calor, lembra que calor é uma forma de energia que não é aproveitável, né? Ela é dissipada para o ambiente, Entendi, tá? obrigada. Foi confusão mesmo. Todo mundo, quem nunca segurou um bebê, né? Bebês são quentinhos, né? E eles são quentinhos não só porque a taxa metabólica basal deles é maior, mas se acredita também que seja por conta da presença do maior conteúdo de tecido adiposo marrom, proporcionalmente à massa corpórea deles, né? Então eu estava falando de que forma esse mecanismo do tecido marrom ele é ativado, né? Eu falei do frio, né? Eu estava falando da dieta, né? Existem algumas teorias, algumas evidências que indicam que o componente da dieta, por exemplo, sódio, é capaz de ativar a termogênese, né? Isso leva à ideia da termogênese mediada pela dieta, né? Por que tantas vezes quando a gente come, é muito comum isso, né? A gente come e começa a suar. A dieta dispara uma resposta termogênica, né? O exercício também é um poderoso ativador do tecido adiposo marrom na termogênese, né? E de outra forma, de maneira oposta, existem situações que reduzem, inibem a atividade do tecido adiposo marrom. Então, que situações são essas? São exatamente situações que cursam com o aumento da ingesta de calorias ou desequilíbrios nutricionais, né? Então, condições de obesidade e diabetes diminuem a eficiência do tecido adiposo marrom. A termogênese, ela é comprometida, pelo tecido adiposo marrom, ela é comprometida. Não. Uma forma bastante interessante da gente mensurar a atividade do tecido adiposo marrom em humanos adultos é usando a tecnologia de tomografia de emissão de pósitron, PET-CT. Isso daqui é uma imagem de um indivíduo normal, mantido em condições termoneutras. Aqui ele está a 25 graus Celsius, né, lá no tomógrafo. E cada ponto desse escuro aqui... Então, o que esse indivíduo... O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo essa é uma imagem, né, do corpo com várias manchas, né? Essas manchas, elas representam locais aonde a glicose ela foi captada. Na verdade, o que esse indivíduo tomou antes de entrar no tomógrafo foi um copo contendo esse composto, FDG, fluorodesoxiglicose, marcado, aqui na verdade marcado no flúor 18. Então ele tem um isótopo de flúor 18 que o tomógrafo capta, aonde ele conseguiu acumular esse composto. É uma glicose modificada. Então, os locais onde acendem bastante, né, tipo aqui, são locais onde ocorre uma captação intensa de glicose. Repara que isso é o indivíduo em condição termoneutra, né, 25 graus. Quando a temperatura ambiente ela é reduzida em 10 graus, né, e aqui cai para 15 graus, né, a exposição ao frio, olha a diferença na captação de glicose. Enorme. Claro, nós temos aqui regiões que não são necessariamente tecido adiposo marrom, né?
por exemplo, aqui. Isso aqui é o coração. O coração marca mais glicose, né? Capta mais glicose nessa situação porque o batimento cardíaco aumenta, né? A gente sente mais frio, né? A gente começa a tremer, né? Então aumenta o fluxo de sangue. Então isso aumenta a demanda energética do coração. Mas repara a quantidade, essas marcações todas aqui, ó, são todas elas tecido adiposo marrom, que é ativado pelo frio, né? Então ele aumenta a captação de glicose exatamente numa situação onde ocorre um estímulo ambiental. Então ele capta a glicose. Ah, mas você falou que ele ativa a lipólise. Ele faz tudo. Nesse momento em que a termogênese ela é ativada, ele aumenta não só a lipólise das reservas internas, mas ele aumenta também a captação de glicose circulante. Ele pega nutrientes do que tiver para gerar calor, né? O interessante disso tudo é o seguinte, é que se você for olhar na população, né, a gente está falando aqui eficiência da fosforilação, de que forma a eficiência da fosforilação oxidativa, então ela pode ser regulada pelo gradiente de prótons, né, pelo UCP1 no tecido adiposo marrom. Será que existe de alguma forma uma relação entre a atividade do tecido adiposo marrom de cada indivíduo e a sua massa corpórea? Em outras palavras, se um indivíduo ele tem uma massa corpórea baixa, um MC baixo, será que isso se reflete com uma maior atividade do tecido adiposo marrom, né? Então esse grupo estudou exatamente essa questão em indivíduos na população de diferentes índices de massa corpórea, tá? Então aqui, cada ponto aqui é um indivíduo, tá? Então eles estão mensurando o índice de massa corpórea pela atividade do tecido marrom, tá? Então cada ponto é um indivíduo, né? Aqui, lembrando que aqui é o limiar da normalidade, né? Então daqui, essa janela é a normal, essa é a janela sobrepeso, essa é a janela obesa e essa é a janela obesa mórbida, né? Então reparem, há uma relação inversa entre o índice de massa corpórea e a atividade do tecido marrom. De que forma? Indivíduos que têm alta atividade do tecido marrom têm baixo índice de massa corpórea. E o contrário é verdadeiro. Indivíduos que têm baixa atividade do tecido marrom têm alto índice de massa corpórea. Que conclusão que a gente pode tirar daqui? Alguém pode derivar? Professor, eu não entendi na verdade, porque o tecido adiposo marrom, ele é responsável, uma das funções dele é gerar calor, né? Nesse Sim. caso não é isso, certo? Porque, Na, porque a obesidade, com a obesidade você costuma produzir mais calor ou sentir mais calor. Então, uma coisa é o que... Vamos lá. A gente está vendo que uma propriedade... Na verdade, a propriedade fundamental do tecido adiposo marrom é gerar calor, tá? Quando a gente olha a atividade do tecido marrom na população e compara essa atividade com a massa corpórea de cada indivíduo, o que a gente tem é essa tendência. Quanto maior a atividade do tecido marrom, menor a massa corpórea. Aí a minha, Sim. aí a minha pergunta para vocês foi: Mas eles não precisam, né, da atividade do tecido adiposo marrom, porque a própria gordura já isola o calor do corpo deles, é isso? essa é uma interpretação, né? Porque a gordura ela é isolante térmico, né? Mas, alguém ia falar? Exatamente. Mas qual outra interpretação? Também seria porque o tecido adiposo marrom tem um consumo calórico muito
grande, Exato, e aí o menor atividade dele faz com que tenha mais acúmulo de gordura. exato, né? Lembra, né? Eu vou voltar à equação da primeira lei da termodinâmica, né? ΔG é igual a trabalho mais calor, tá? Então, a gente está pensando nesse lado aqui. Os indivíduos com uma massa corpórea maior não precisam ativar o mecanismo de termogênese do tecido marrom porque eles já são isolados pelo tecido adiposo branco. Mas e essas pessoas aqui? Né? Então, se o tecido adiposo marrom, quando ele é ativado, ele promove termogênese, gasto da energia para geração de calor, isso significa que ao gerar calor, ele deixa de gerar trabalho. Trabalho aqui significa estocar reserva, por exemplo. Né? Como ele não estoca reserva, ele está pegando a energia que ele tem e dissipando como calor, porque aqui a energia vai embora, ela é dissipada. Né? Calor é uma forma de energia que é dissipada para o ambiente. Ele não retém. Então, se esses indivíduos aqui, eles têm uma capacidade de dissipar mais energia na forma de calor maior, qual é a consequência que isso deve ter para a massa corpórea? A massa corpórea diminui. Né? Lembrando aquela questão da balança, né? Quer dizer, o gasto energético ele é o equilíbrio entre a ingesta e o gasto. Certo? Professor, Sim. então o tecido adiposo marrom ele meio que vai ter uma função oposta à função do tecido branco? Exatamente. Exatamente. E mais. E mais. O tecido adiposo marrom, nessa situação em que a termogênese é ativada, ele vai consumir as reservas internas de gordura dele e vai começar a usar a gordura do branco. Porque o mesmo estímulo adrenérgico que ativa o desacoplamento no tecido adiposo marrom, ele também vai ativar a lipólise lá no tecido adiposo branco. Então você vai ter uma enxurrada de ácidos graxos circulando no sangue para fornecer esses ácidos graxos para o tecido adiposo marrom. Entendeu? Então, né, nessa situação, né, isso é muito interessante, né, porque isso significa que esses indivíduos de maior massa corpórea, eles têm a possibilidade de chegar até aqui, de reduzir a sua massa corpórea. Como? Você teria que então que aumentar a atividade do tecido adiposo marrom, não tipo, igual quantidade, digamos assim? Exatamente. É isso? Exatamente. Lembra do DNP? O que o DNP fazia? O DNP fazia exatamente isso. As pessoas obesas tomavam DNP e elas ficavam magrinhas. Né? Só que era uma droga. Aqui não. Aqui a gente está falando de um tecido que nós temos fisiologicamente que faz exatamente a mesma coisa. Mas assim, a questão deles, então, é que eles têm tanto quanto as pessoas mais magras, eles só não ativam tanto. Foi isso que você quis dizer quando você explicou aquilo para Amanda de, eles não precisam gerar tanto calor, foi isso? Então, na verdade, são duas coisas. Uma é essa. Né? A quantidade de tecido que é ativado, né, ela é menor. A outra é que os indivíduos obesos, eles têm uma quantidade menor mesmo de tecido adiposo marrom. Eles têm menos. Uhum. Né? Lembra que eu mencionei aqui, ó, nesse slide que eu estava comentando, um dos mecanismos que contribui para a redução da termogênese mediada pelo tecido adiposo marrom, olha lá, é obesidade e diabetes. Então, Mas eu não entendo isso, porque se eles têm menos, então como é que eles vão produzir esse tecido quando eles estiverem emagrecendo? Eu entenderia se diminuísse a atividade, se eles tivessem menos atividade, mas assim, como do nada vai ter mais tecido? aí não é do nada, né? Não é do nada. Ele tem que fazer alguma coisa. Um indivíduo obeso, para ele reduzir a sua massa corpórea usando esse mecanismo de desacoplamento pelo tecido marrom, o que ele pode fazer?
Bom, ele pode ir para o frio, né? Não, isso não funciona, né? Ele pode mudar a dieta, né? Ele pode aumentar a massa de tecido adiposo marrom, por exemplo, usando o exercício físico. O exercício físico faz isso, né? Então, o exercício Ele físico... só não aumenta a atividade, ele aumenta também a quantidade, é isso? Exatamente, exatamente. Então, essa contribuição aqui, na verdade, quer dizer, essa saída, né, daqui para cá, né, se o indivíduo obeso ele sai daqui para cá, né, ele pode fazer, por exemplo, mudando a sua dieta, né, usando alimentos que contribuem mais para a termogênese, ativando o tecido marrom. É, existem moduladores adrenérgicos que estão sendo usados na clínica, exatamente, testes clínicos, exatamente para tentar ativar o tecido marrom e promover essa mudança na população obesa para uma situação mais normal, de massa corpórea normal, né? E o curioso, né, disso tudo é o seguinte: mas será que essa atividade do tecido marrom de cada indivíduo, ela de fato se reflete no gasto energético total de cada de cada pessoa? A resposta é sim. Esse gráfico aqui ele está mostrando o seguinte: são as mesmas pessoas, tá? É o mesmo trabalho, são os mesmos indivíduos. Aqui ele mede a atividade do tecido marrom, ou seja, esse eixo aqui é exatamente esse eixo daqui do gráfico da esquerda. Só que nesse eixo Y aqui, o que ele está medindo é o gasto energético total por 24 horas. Ou seja, o quanto de energia cada indivíduo gastou por dia. E a gente vê que há uma relação que é positiva. Ou seja, indivíduos que têm alta atividade do tecido marrom têm um gasto energético maior, corpóreo, global. O que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte, que a quantidade e a atividade de tecido marrom de cada indivíduo adulto tem uma contribuição direta no gasto energético total do corpo. Ou seja, o quanto da energia do gradiente de prótons é dissipado pelo tecido marrom, isso impacta no gasto energético total do corpo. Pensem nisso, porque a gente tem esse quadro de obesidade que é epidêmico e a gente tem esse conhecimento agora. Se vocês fossem trabalhar numa empresa farmacêutica de ponta, preocupada em encontrar soluções para esse problema, o que vocês fariam? O que vocês poderiam propor, tendo esse conhecimento, para solucionar o problema da obesidade? Não sei se eu fui claro. Seria algum composto que estimulasse a produção de tecido adiposo marrom. Exato. Agora que vai correr. Exato. Isso está sendo feito. Existe uma droga chamada rosiglitazona. O que ela faz é exatamente isso, é aumentar a massa de tecido marrom. E quando essa droga é usada em animais, né, em modelos animais obesos, ele consegue promover o emagrecimento deles. Que outra forma a gente pode fazer? Expandir a massa, mas também, por exemplo, não vale para o frio, né? Ninguém quer passar frio, né? Passar frio não vale. Mas existem agonistas adrenérgicos. São drogas que mimetizam o efeito da adrenalina. Eu falei desse caso aqui, né? Porque tudo começa com o estímulo adrenérgico, ativar esse receptor aqui, receptor beta-3 adrenérgico. Então existem drogas que conseguem ativar esse receptor adrenérgico seletivamente no tecido marrom, porque aí não vale no corpo todo, né? Você não pode tomar adrenalina, né? Se tomar adrenalina, você vai ter uma série de problemas. Então, o desafio... Sim, eles conseguem seletivamente no tecido adiposo marrom, porque assim, pra mim, eu entendo que se você toma, vai pro corpo inteiro. É tipo o DNP, que não foca só num lugar, foca em tudo. Então...
Depende da forma de administração, né? Por via oral, esses agonistas adrenérgicos, eles se distribuem pelo corpo todo. Só que esse receptor, beta 3 do tecido adiposo marrom, ele é um pouquinho diferente dos outros, estruturalmente. Então, ele, por conta dessa diferença, pequena diferença do receptor, ele se desenvolveu, então, compostos que fossem capazes de ligar seletivamente a eles. Então existe aqui uma classe de compostos que estão sendo desenvolvidos para ativar seletivamente esse cara aqui e com isso ativar o desacoplamento via o CP1. Não? Entendi, obrigada. Não? Então, na verdade, gente, essas evidências todas começaram a sair na literatura há uns 11 anos atrás, mas hoje a gente tem algumas classes de compostos, eu falei dessas duas, né, mas existem outras, que estão aí em desenvolvimento, mas a própria ideia da existência, né, a observação de que o tecido adiposo marrom ele contribui para o gasto energético corpóreo, né, é fantástico, porque isso abre agora uma nova frente de intervenção para combater doenças metabólicas. Te interromper, mas Sim. eu tô meio com uma dúvida aqui em relação a... Isso não geraria um problema de temperatura, não? Porque, como já foi falado, as pessoas obesas elas já têm elas perdem menos calor, né, para o ambiente. Então, se você aumentar a atividade do tecido marrom, isso não vai gerar um problema? Pode gerar um problema? Então, na verdade, lembra que calor é uma forma de energia que é dissipada, né? Então, existem mecanismos que o nosso corpo ativa de modo a minimizar o aumento da temperatura, né? Quer dizer, um deles é a sudorese. A sudorese nada mais é do que uma forma de tentar mitigar o excesso, a alta temperatura, né? Sim, isso existe essa possibilidade, inclusive isso traz uma questão, as anfetaminas, né? As anfetaminas, elas são potentes ativadoras do gasto energético, né? Então, por que anfetaminas são tão populares, né? Infelizmente, porque elas fazem isso aqui, né? Elas aumentam o gasto energético. E uma das formas de ativação do gasto energético proporcionado pelas anfetaminas é exatamente através da ativação do desacoplamento, da fosforilação oxidativa. Só que é o desacoplamento global, tá? Não necessariamente via o CP1. Tá? E a estatística mundial dos usuários de anfetamina é de que em torno de 30% dos usuários de anfetaminas, metanfetamina, desenvolve um quadro chamado hipertermia maligna. O que é isso? A temperatura corpórea da pessoa ela passa dos 43 graus, 45, 47. Nessa situação hipertérmica, a pessoa, o músculo começa a ser degradado, as proteínas musculares começam a ser degradadas, e elas caem na circulação e impedem as trocas nos glomérulos renais. Então a pessoa começa a ter uma toxicidade enorme de ureia e ela morre. Mas essa é uma situação extrema, tá? Isso acontece com os usuários de anfetamina. Nesse caso do tecido adiposo marrom, esse incremento de temperatura ele não é massivo. A gente não tem, mesmo num paciente obeso, né, um paciente obeso que cursa com essa redução de massa corpórea através da ativação do tecido adiposo marrom, ele vai ter um aumento de temperatura? Vai. Mas esse aumento de temperatura ele não vai ser tão intenso quanto nesse caso das anfetaminas que eu mencionei aqui, tá? Não sei se eu te respondi. Tá ok? Tá, respondeu sim. Tá. Sim. Sobre esses remédios que são termogênicos.
Sabia que isso ia aparecer. Isso sempre aparece. Diga. É como é que eles funcionam assim? Então, essa é uma panaceia que a indústria farmacêutica criou. E isso gira bilhões no mundo, né? A indústria farmacêutica ela é fantástica para criar soluções mágicas que não funcionam, né? Ou se funcionam, mas com um risco elevadíssimo de problemas, né? Efeitos colaterais. Termogênicos. Termogênico é uma definição ampla de moléculas drogas que mimetizam os mecanismos de ativação da termogênese no nosso corpo. Um dos termogênicos, por exemplo, termogênico salutar, que eu adoro, chama-se cafeína. Cafeína. Cafeína é um termogênico. Por quê? Porque a cafeína, ela preserva os níveis desse composto aqui, AMP cíclico. Esse sinalizador interno, AMP cíclico, que está lá no meio da cascata de sinalização da lipólise, né, do tecido marrom, por exemplo, os níveis de AMP cíclico eles são mantidos relativamente altos, mesmo sem o estímulo adrenérgico. Então, a cafeína, ao manter essa enzima, então a proteína quinase A ativa, mesmo sem estímulo adrenérgico, favorece a lipólise e a termogênese no tecido marrom. Esse é um exemplo. O problema cafeína, ok, em doses salutares, né? Café da manhã, né? Você tomar um cafezinho da manhã, tomar um café da tarde, isso é salutar, né? Não traz muitas consequências metabólicas a longo prazo, pelo menos não que eu saiba, não que a literatura saiba. O problema são outras drogas que a indústria farmacêutica gera e ela simplesmente vende como termogênico sem saber exatamente o que é, ou o mecanismo de ação, né? Anfetaminas. Anfetaminas são termogênicas, mas elas têm um efeito colateral gravíssimo. Né? Então, elas não podem ser usadas como termogênicos para tratamento desses quadros, principalmente graves de obesidade mórbida, porque os efeitos colaterais são sérios. Né? Então, o uso dessas drogas, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião como especialista da área, eu acho que deveria ser muito mais regulado, e na prática não é. Porque os riscos que a população se expõe, os riscos são muito elevados. Na semana que vem eu vou falar sobre os antioxidantes, né, que são também vendidos, né, nas farmácias. Né, basta entrar em qualquer farmácia que você vai ver termogênico, antioxidante e tal. São compostos que são vendidos à população e a população não sabe, não tem muita ideia do risco que ela está correndo. Porque o que a indústria quer é simplesmente vender, né? Do que você quer dizer com funcionam? Eu acho que, na minha sensação, muitos deles prometem o que vendem. A pergunta não é o que eles prometem, a pergunta é: você vai se sentir bem depois? Você vai ter uma saúde, a sua saúde vai ser preservada? Essa é a questão. E, obviamente, a indústria não coloca isso. Né? Professor, Sim. então basicamente o que sei lá, dentro de uma dieta, dentro de algo que você tem para exercício e tudo mais, basicamente agora a alimentação e o exercício dariam muito mais certo do que esse tipo de composto de medicamento, né? Exatamente. Aí caímos naquele lugar comum, né, que a gente sempre ouve.
come menos, vamos comer menos, vamos fazer mais exercícios, né? É exatamente isso. É, porque, tipo, eu tô vendo algumas pesquisas, algumas coisas relacionadas àquele novo, aquele famoso falso magro, sabe? E aí eu tava vendo que Uhum. algumas coisas são mais relacionadas à perda de gordura, né? É mais relacionada ao tipo de alimentação que você tem e ao exercício físico que você faz, do que até mesmo os suplementos que você adquire e tudo mais para poder tomar, né? Claro, Eu acho que a alimentação, eu acho que nesse caso realmente claro. tem mais efeito. Sem dúvida. O nosso grande problema, nosso, eu digo nosso como sociedade ocidental, né, do século XXI, que nós somos expostos, bombardeados o tempo todo com uma dieta hipercalórica associada a um hábito sedentário, em geral, é difícil, é uma cultura difícil de mudar. Né? É, e eu estou me referindo aqui, acho que é bom eu fazer esse parênteses, né? Eu estou me referindo ao uso restrito dessas drogas chamadas termogênicas, mais restrita, porque na prática o que está acontecendo é que existem muitas e muitas pessoas que fazem uso dessas drogas sem necessidade. Existem casos muito particulares que né, os nutricionistas, os endocrinologistas vão prescrever o uso dessas drogas, mas um uso controlado para casos extremos, né, de obesidade mórbida, em que o paciente de fato está sob o risco de doenças graves. Né? Então esse é um ponto crítico para a gente levantar aqui e até esclarecer, a gente discutir essa questão, porque é realmente importante para todos nós. Né? Uhum. Exato. Exato. Desculpa, não ouvi a sua última frase. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, né? O que o exercício físico faz, na verdade, é liberar, ao que parece, né? É liberar um hormônio, um deles, chamado irisina. Irisina. Irisina é um hormônio que é secretado pelas células musculares. Sim, o músculo parece que é um órgão endócrino também. E esse hormônio, irisina, ele ativa a, a browning, o amarronzamento do tecido adiposo branco. O que significa que as células do tecido adiposo branco passam a ser bege. Né? Na prática, elas passam a expressar o CP1. Então é como se você tivesse um tecido adiposo marrom dentro do branco. Né? Por isso bege. E aí o tecido adiposo branco começa a dissipar energia na forma de calor agora, né? Então, nada como fechar um pouquinho a boca e dar uma corridinha de vez em quando, né? Rotineiramente, para a gente controlar a massa corpórea, né? Professor, outra pergunta. Esse tema é bem interessante e social. E tem tudo a ver com o que a gente está fazendo no Paper também. Uhum. Pode até entrar uma dúvida que eu fiz dentro do próprio Paper. A gente está vendo que o tecido muscular ele tem bastante liberação de energia e tudo mais, exercício e tal. Essa parte de ter liberação do citocromo C tem a ver também com essa parte desse hormônio? Qual hormônio? A irisina? Dirigina, Ah, não, não, na verdade não, porque
vamos lá, o citocromo C, cadê o mouse? O citocromo C, ele está aqui, ó, né? Ele é o componente do sistema de transporte de elétrons. O citocromo C, ele, sendo o componente do transporte de elétrons, ele não pode sair daqui, né? E se ele sai daqui, né, existem situações em que o citocromo C sai da membrana interna e vai para o citosol, né? E quando o citocromo C ele sai da mitocôndria e vai para o citosol, ele ativa um processo chamado apoptose, né? Que é a morte celular programada, um tipo de morte celular programada, né? Opa, escrevi errado, apoptose. Né? Então, o citocromo C ele tem que fazer parte do sistema de transporte elétrico, porque se ele não está aqui, você não vai ter consumo de oxigênio, você vai parar a respiração. Então, as situações onde o exercício físico causa, né, a liberação desse hormônio, erisina, que ativa o Browning, né, para promover a produção de mais tecido adiposo marrom, na verdade, isso aqui depende do citocromo C. O citocromo C não pode sair daqui, não. Ele tem que estar lá. Tá. Outra pergunta, mas eu posso estar viajando com relação também. Se esse citocromo C não tá aí, e ele tipo, acaba ativando outras coisas que levam ao nosso celular, será que a falta de exercício em si pode levar a carregar a formação, sei lá, de câncer de tumor? Tá, aí você está colocando uma questão ampla de dois processos, né? Quer dizer, exercício físico versus câncer. Sim, quer dizer, sim, em parte, né? Vamos lá. Isso são dados clínicos já amplamente conhecidos, né? A prática de exercícios físicos reduz a propensão ao aparecimento de doenças metabólicas e crônicas. Tá? Então, se a gente considerar doenças crônicas, né, doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas, diabetes, obesidade, né, e câncer, né, todas essas doenças, em geral, elas têm a sua progressão, quando elas aparecem, ou o aparecimento, reduzidas pela prática de exercício físico. O quanto. Então, aí a pergunta agora é: por qual mecanismo? Por que o exercício previne o aparecimento de doenças crônicas? Aí a gente entra num quadro muito mais complexo, porque aí cada doença crônica tem a sua patogênese, tem a sua evolução, né? Os seus disparadores e a sua evolução própria, né? Então, eu acho que seria muito arriscado eu fazer qualquer associação direta aqui com o citocromo C, tá? Mas tecnicamente é interessante saber que isso está ligado, né? Sem dúvida, sem dúvida, Na verdade, isso está ligado. sem dúvida. Orquestrado, de uma forma muito perfeita, realmente. Não, sem dúvida. Bom, eu sou apaixonado pela mitocôndria. E eu sou apaixonado por causa dessas coisas. É incrível, é. É incrível, né? Sim. Então, lembra que o que eu estou me referindo aqui como sistema de transporte elétrico. Deixa eu apagar aqui um pouco, porque está meio poluído, né? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Pô, gostei desse negócio. Eu estou usando isso agora. Me veio na ideia agora de usar isso. Acabei descobrindo que dá para escrever em cima da apresentação. Que legal. Cadê o pointer? Aqui. O sistema de transporte de elétrons, tá? Aqui está cadeia, tá? Mas como eu falei com vocês, eu não gosto desse termo cadeia porque não explica a complexidade que é isso aqui, né? O sistema de transporte de elétrons, ele é composto por vários componentes, né? É o complexo 1, é o complexo 3, é o complexo
é o complexo 4. Tá? Então isso está lá na membrana interna. Né? E entre os complexos 1 e 3, quer dizer, para o elétron sair daqui e vir para cá, você tem uma molécula chamada ubiquinona. Lembra? A ubiquinona transporta o elétron do 1 para o 3. Como é que o elétron salta do 3 para o 4? Né? Ele salta, né? Quem transporta o elétron do complexo 3 para o complexo 4 é o citocromo C, que é essa proteínazinha. Né? Então é uma proteínazinha que fica ancorada, na verdade, aqui na membrana interna, e ela fica indo e vindo. Ela vai e volta entre 3 e 4. Entendeu? Ela fica transportando elétron para lá e para cá. Então o citocromo C, ele é um componente integral do sistema de transporte de elétrons. Tá? Então, aí, bom, sabendo disso, e a gente sabe que o sistema de transporte de elétrons, o trabalho que ele faz é o quê? É gerar gradiente de prótons. Certo? Na maior parte dos casos, na maior parte dos tecidos, o gradiente de prótons vai ser usado aqui. Né? Trabalho. Só que no tecido adiposo marrom, quando ele é ativado aqui, né, pela adrenalina, né, a gente sabe que existe um caminho alternativo dos prótons via o CP1. Né? E nesse caminho aqui, a energia ela não é usada para gerar trabalho, ela é usada para gerar calor. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o citocromo C participa de quê? Ele participa dos dois. Ele participa tanto da geração de trabalho, porque ele é componente-chave para gerar ATP, mas ele também é chave para gerar calor. Por quê? Tanto a síntese do ATP quanto a geração de calor dependem do gradiente de prótons. E o gradiente de prótons só é gerado através da atividade do sistema de transporte de elétrons, cujo um dos componentes é o citocromo C. Tá? Nada. Professor, me surgiu uma dúvida aqui agora. É porque, assim, no início da aula, acho que, eu não me lembro muito bem o que estava escrito, um dos objetivos era relacionar o gasto energético com a fosforilação oxidativa. E em todos os exemplos, você vê que você realmente desacopla a fosforilação oxidativa. Por todos os processos de maior gasto energético. Então, assim, eu não estou conseguindo entender essa relação de gasto energético com a fosforilação oxidativa. O gasto energético... porque assim, você desacopla a fosforilação oxidativa nesse caso do tecido adiposo marrom e assim, você aumenta o gasto. Então, Sim. Cadê a fosforilação oxidativa nesse processo do emagrecimento, no caso, né? Então, por que o gasto energético aumenta? Né? Excelente pergunta. O gasto energético ele vai aumentar, né? Lembra daquele gráfico? Deixa eu passar o gráfico aqui. Peraí, eu tô indo para trás. Não, estou indo para trás. Peraí, eu me enrolo aqui. Quer dizer, é esse gráfico aqui da direita. Deixa eu apagar aqui um pouco. É esse gráfico aqui da direita. Né? Quer dizer, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem que o gasto energético corpóreo de cada indivíduo, quando se correlaciona com a atividade do seu tecido adiposo marrom, o que a gente tem é uma relação positiva. Quanto maior a atividade do tecido marrom, maior o gasto energético corpóreo de cada indivíduo. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: o que acontece com o fluxo de energia no tecido adiposo marrom? Ele é dissipado, né? Quando ele é ativado, ele é dissipado na geração de calor, tá certo? Ou seja, calor tem que lembrar que calor é uma forma de energia que não é aproveitável, ela vai para o ambiente, tá? Por outro lado, o trabalho, cadê o trabalho? O trabalho tem que continuar acontecendo, porque o coração tem que continuar batendo, o cérebro tem que continuar funcionando, né? O diafragma contraindo e por aí vai. Ou seja, o gasto energético obrigatório, lembra que o gasto energético ele é dividido em obrigatório, físico e termogênico. O físico e o termogênico ele é variável, mas o gasto energético obrigatório ele é fixo. Tá certo? Como o tecido adiposo marrom, através dessa relação aqui que a gente viu, né, que ela é positiva, né, se a atividade do tecido marrom ela se relaciona
positivamente com o gasto energético corpóreo total, isso significa dizer o seguinte: aqueles indivíduos que têm um tecido adiposo marrom mais ativo, eles têm um gasto energético maior. Mas se eles têm um gasto energético maior, isso significa que a quantidade de energia necessária para manutenção, né, para o gasto energético obrigatório, aquilo tem que ser preservado. Aquilo não pode mudar. O coração não vai parar de bater. Ele não pode se dar o luxo de dar energia, né, de fornecer a energia da contração dele para o tecido adiposo marrom gerar calor. Ou seja, para onde vai a energia aqui, né? De onde vem essa energia, então, para manter esse gasto energético maior sem comprometer o gasto energético obrigatório? De onde você acha que vem? Da, E- da fosforilação oxidativa, né? Do que você usa gerando no trabalho, é isso? Então, vem da fosforilação oxidativa, mas aí a fosforilação oxidativa é sustentada por nutrientes de onde? Do que a gente come, né? Não, não, aí que tá. Não é só do que a gente come, né? Porque o que a gente come, uma parte a gente estoca, né? Ah, tá. Então é do estoque, como ela... A questão é a reserva, né? Lembra? Oh, caramba. Cadê? Ih, apagou o gráfico. Por que apagou o gráfico? Gente do céu. Xiii, apagou o gráfico. Era aquele gráfico que estava aqui. Lembra? Era assim, né? Ati- atividade, atividade do tecido marrom versus massa corpórea. Né? Por que os indivíduos com menor massa corpórea têm maior atividade do tecido marrom? Né? A explicação ela é essa, porque como ele tem maior atividade e o gasto energético ele é alto, significa que para manter o gasto energético obrigatório, ele vai ter que tirar essa energia de algum lugar. Ele vai tirar de onde? Das reservas. Por isso que a massa corpórea dele é menor. Então ele é mais magrinho, porque ele está tendo que manter a demanda energética obrigatória, porque tem um tecido ali que está competindo com ele. Então ele tem que compensar isso de outra forma, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Não, tudo bem. Assim, só pra entender, a fosforilação oxidativa vai ser mantida, então, nesse gasto energético obrigatório. Com certeza. Ok? Com certeza. Com certeza. Eu estava com essa dificuldade de entender a fosforilação oxidativa relacionada com o gasto, entendeu? Com a produção de energia. Mas Não, não, não. Cuidado que a energia não se produz, hein? Primeira lei da termodinâmica. essa questão do gasto energético. Aham, é. Não, a fosforilação oxidativa ela vai continuar acontecendo. Né? A questão toda, novamente, né, é para onde vai a energia? Né? Se vai para realizar trabalho ou vai para gerar calor. Ou uma coisa ou outra. Né? Nossa, eu fiz uma bagunça enorme aqui. Professor, outra pergunta. O ácido acético, ele inibe a ser completamente mitocôndria, não, né? Peraí, qual? O H2S. O sulfeto de hidrogênio. Hum. Ele inibe o citocromo ser completamente da mitocôndria dentro dessa vocês entenderam? Fosforilação oxidativa. Isso aí. Você está se referindo ao citocromo C ou ao citocromo C oxidase? Porque a citocromo C oxidase é o complexo 4. Isso, a citocromo C oxidase. É dentro daquele complexo. Peraí, então vamos repetir a pergunta então para eu entender, para ficar claro, que eu ainda não entendi. Dentro do complexo 4, Certo. a sulfeto de hidrogênio, ele inibe completamente a mitocôndria ou não? Não sei. Não sei. O que que os dados. Depende do que os dados que estão lá na prova paper mostram. Entendi. Tá lá. Entendi. A explicação tá lá. Vai variar em qualquer coisa que eu for ver, além da prova paper, em qualquer lugar que eu for ver, especificamente falando desse complexo 4, vai variar de acordo com os dados que eu
Sim, sim, sem dúvida. Por isso que não basta ler um paper, né? Você tem que olhar e ver se esse dado, na verdade, ele se repete na literatura, né? É muito comum você olhar um resultado num trabalho e você ver outro que não mostra a mesma coisa, né? Entendi, tá ok. Tá? É, Ó, sim, aproveitando isso, assim, sabe isso que você acabou de falar, de olhar os dados e tal, e sem encontrar dados, assim, muito divergentes, que, assim, não aconteceu ainda, mas caso aconteça, assim, como eu decido? Tem que ver o dado que bate com o meu e mostrar que tem outro que não bate com o meu, ou o que precisa? então a boa prática da ciência diz o seguinte: você tem que contar tudo, você tem que contar a verdade. Então, se você, por acaso, identificar um trabalho com uma observação conflitante, você tem que reportar, né? Agora, tudo isso, obviamente, você tem que usar o bom senso, né? E o seu espírito crítico, porque se esse trabalho que contrapõe a sua observação inicial, ele foi feito, por exemplo, usando uma técnica ultrapassada ou uma técnica pouco validada, ou os dados experimentais não são muito claros, isso levanta suspeitas. Então eu faria uma observação sobre isso, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Professor, Sim. eu ainda não entendi muito bem como é que os H+, os prótons, seriam dissipados da célula em forma de calor. Eu não entendi muito bem esse processo. Como é que eles iam sair da célula? Se você puder repetir, por favor. Então, na verdade, os prótons, deixa eu colocar os prótons aqui. Os prótons não saem das células, né? Os prótons, lembra que o processo de fosforilação oxidativa, né, que a gente viu nas duas últimas aulas, ele é um processo que em células eucarióticas acontece aqui, ó, nas mitocôndrias, lembra? Que são organelas que existem dentro das células eucarióticas, tá? E essas mitocôndrias, elas têm duas membranas. Elas têm uma membrana externa, tá aqui fora, né? E tem a chamada membrana interna, que é essa daqui. Lá na membrana interna, nós temos todos esses componentes, do sistema de transporte de elétrons, a ATP sintase, o CP1, tudo isso está na membrana interna da mitocôndria. Então, quando eu menciono que prótons são transportados para fora, aqui, né? Para fora, que eu quero dizer, é para fora da matriz da mitocôndria, tá? Os prótons saem da matriz e vêm para o espaço intermembrana, que é a parte de fora da mitocôndria, tá? E esses prótons, eles retornam para a matriz da mitocôndria, seja pela ATP sintase, quando ela sintetiza ATP, seja pelo CP1 para gerar calor, tá? Ok? Ok, obrigada. Nada. Sim. Ah, peraí. Sobre o ED5, depois da aula. Eu não terminei a aula ainda. Dúvidas sobre ED ao final da aula, tá? Então, com isso, a gente conclui algumas questões na aula de hoje. Então, o primeiro deles é de que o equilíbrio energético corpóreo ele é mantido através do controle entre a oferta calórica e a demanda de energia, né? Esse balanço vai determinar o gasto energético total, né? E a massa corpórea. Situações onde o aumento da ingesta calórica está aliada à baixa atividade física contribui diretamente para a epidemia de obesidade no mundo que a gente observa, né? Nós vimos ontem e estendemos hoje que a energia fornecida pela respiração é um processo que essa energia ela pode ser desacoplada da síntese de ATP
e ela pode ser induzida farmacologicamente por uma droga, como o DNP, ou fisiologicamente, como nós vimos no caso do tecido adiposo marrom. Esse desacoplamento da respiração contribui para o aumento do gasto energético corpóreo, e fisiologicamente ele é mediado pela ativação da gordura marrom nos mamíferos, né? E a ativação desse tecido adiposo marrom em humanos adultos, ele se correlaciona com o aumento do gasto energético e menor massa corpórea, sugerindo então que o desenvolvimento de estratégias que contribuam especificamente para a ativação do tecido adiposo marrom pode ser uma forma inovadora de controle da massa corpórea. A bibliografia básica é sempre a mesma, o Stryer, disponível na NCBI, e os sites na internet, sempre da minha colega Alicia Kowaltowski, do Instituto de Química da USP. São alternativas interessantes para vocês buscarem informações adicionais sobre essa aula.